Oiê, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Estou hoje aqui para mais um programa DDD e o tema de hoje é como a falta de coragem vem impedindo você de realizar os seus objetivos. E para pensar aqui comigo. Afinal de contas, o que é coragem? Coragem é a firmeza de espírito para você enfrentar situações emocionalmente ou moralmente difíceis, situações atípicas e adversas da sua vida. E reflete um pouquinho. O quanto você já deixou de viver aquilo que é importante para você, suas prioridades, o quanto você vem adiando a decisão de realizar os seus objetivos justamente pela falta de coragem, pelo medo de enfrentar os desafios que a vida lhe impõe. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Simone Lippe Alves e eu ajudo você a encontrar o seu significado e importância e a criar o cenário ideal para que você possa, de uma vez por todas, realizar os seus objetivos. E esse é o programa DDD, Descobrir, Destravar para Decolar, onde eu trago reflexões para que você torne consciente o que de fato vem impedindo você de realizar os seus objetivos. Bora lá? Bom, pensa aqui comigo. Talvez você diga assim, Simone, eu tenho falta de coragem de saltar de paraquedas. Bom, o que saltar de paraquedas impacta a sua vida hoje? O que saltar de paraquedas faz de diferença na sua vida hoje? Muitas vezes a gente ter falta de coragem de saltar de paraquedas, de aprender um esporte novo ou qualquer outra situação que não impacte diretamente a minha vida, tá tudo bem, né? Talvez realmente não vale a pena a gente insistir em algo que não tem um significado e uma importância relevante para a minha vida. E aí, não compensa gastar energia com isso. O que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: o quanto a falta de coragem hoje na sua vida, o quanto os seus medos vêm impedindo você de ser quem você deseja ser. O quanto tudo isso vem impedindo você de viver a vida que você tanto deseja. O quanto essa falta de coragem e os seus medos vem impedindo você de realizar os seus objetivos. Aí sim nós precisamos entender o que tem por trás dessa falta de coragem para que de uma vez por todas você consiga vencer essas limitações e se tornar um grande realizador e conquistador de objetivos na sua vida. E eu tô aqui para te ajudar nesse processo. O ponto mais importante de entender aqui nesse primeiro momento é, afinal de contas, o que está por trás dessa falta de coragem. Se tem falta de coragem, significa que sim, tem medo. Tem medo escondido por trás desse comportamento de não agir, de muitas vezes se sentir acuado, de se sentir ameaçado. Então, logo que se existe essa emoção do medo, nós precisamos entender da onde surge, o que é o medo, afinal de contas. O medo é a nossa emoção mais primitiva, é uma emoção básica e todos nós sentimos medo, alguns em mais intensidade, outros em menos intensidade. Entenda aqui nesse momento, o problema não está em sentir medo, porque afinal de contas nós estamos vivos até o dia de hoje, porque de uma certa forma esse medo nos protege, nos impede que nos coloque em situações de risco e que coloque a nossa própria vida em risco. Então, por exemplo, se eu vou atravessar uma avenida e eu não olho, eu vou colocar minha vida em risco. O medo faz com que eu tenha atenção para que eu não cometa uma atitude imprudente e não coloque minha vida em risco. O medo me impede de subir num prédio de 30 andares e saltar desse prédio de 30 andares, porque eu sei que aquilo coloca a minha vida em risco. A grande questão é que a maior parte dos nossos medos, eles não são racionalizados, eles não fazem sentido nenhum. É um sistema muito primitivo que é acionado e ele entende que está nos protegendo, mas na verdade não tem do que proteger. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero que você entenda é o seguinte: quais ganhos e quais perdas você tem em manter esse medo com você? Por qual motivo esse medo surgiu? Se você realizar esse objetivo que você tanto deseja, se colocar em atitude, em ação para chegar nesse objetivo, o que você ganha e o que você perde? A grande questão é, o que você perde nesse processo? O medo muitas vezes é acionado e aciona essa falta de coragem justamente porque eu não quero perder o que eu vou perder no processo. E essas perdas, na grande maioria das vezes, são perdas inconscientes. Ou seja, inconscientemente, meu sistema entende que ele vai perder algo
tempo, dinheiro, prazer, descanso e qualquer outro ganho que você tenha secundário. E aí ele entende que para quê? Por que eu vou precisar ter atitude, me colocar em movimento, gastar energia, sendo que eu vou perder coisas que são importantes inconsciente para mim? Então, o fato de eu perder algo tendo que agir de forma diferente do que eu ajo, já me faz entrar nesse processo de estagnação, já me faz entrar nesse processo de falta de atitude que muitas vezes a gente liga com a falta de coragem. Então, às vezes, não é nem a falta de coragem, gente. É simplesmente internamente a gente não está disposto a perder. Então, eu preciso trazer para a consciência o que eu ganho com esse objetivo, mas também o que eu perco. Simone, eu não perco nada. Perde, criatura. Se você não perdesse absolutamente nada, você já estava vivendo esse objetivo sendo realizado. E se você ainda não vive, significa que tem uma limitação, tem alguma perda aí inconsciente que você não está valorizando com isso, tá? Qual a melhor forma da gente lidar com o medo? Entenda o seguinte, quanto mais informação você tiver, quanto mais clareza você tiver em relação a esses objetivos, em relação ao que ganha, ao que perde, mais controle de lidar com esse medo você tem. É como se você pudesse criar momentos onde você passa a racionalizar o seu próprio medo. E quanto mais informação e clareza eu tenho dos meus objetivos, mais eu desconstruo o medo, porque racionalmente nós vamos entender que aquele medo não faz sentido nenhum. Esse sistema de ameaça que foi ligado é um sistema instintivo, nós não temos como lidar com essa situação e controlar o instinto, mas eu tenho como trazer essa parte instintiva, racionalizar a informação e criar então um projeto, um planejamento onde eu desconstrua esse medo e consiga agir de uma forma condizente com aquilo que eu quero traçar. Então, não é sobre não sentir o medo, não é sobre isso. A própria coragem, a gente costuma dizer, né? Não é agir sem medo, mas é agir com medo mesmo, né? Porque não existe a ausência do medo, mas existem formas da gente aprender a lidar com esse medo. Começa a se questionar, se eu fizer isso, se eu for atrás desse objetivo, se eu começar a agir em prol desse objetivo, o que eu vou perder? Ah, você vai perder descanso. Nossa, mas perder 2, 3 horas de descanso, será que realmente vai colocar a minha vida em risco? Né? Você deixar de realizar algo hoje mais imediatista, mais circunstancial, deixar de assistir aquela sua Netflix, aquela sua série, vai colocar a sua vida em risco? Você abrir mão de algumas coisas hoje, de prazeres no dia de hoje, para se tornar quem você quer se tornar lá na frente, para conquistar o seu objetivo, vale a pena ou não vale a pena? Conforme a gente vai trazendo essa contextualização para os argumentos, a gente vai quebrando e vai enfraquecendo todo esse medo. O que eu quero que vocês entendam é que a inteligência emocional, o autoconhecimento, em nenhum momento é negar os nossos conflitos internos. Pelo contrário, eu preciso aceitar e assumir que existe um conflito. Se até hoje você não realizou esse objetivo, sim, existe um conflito interno que precisa ser visto. Você vai precisar dar importância para esse conflito, resolver esse conflito interno que está incongruente no seu sistema, para que esse objetivo possa ser realizado. Enquanto você continuar acreditando que nada te impede de realizar isso, e você continua ali patinando, porque você vem negando os seus próprios conflitos internos. Sabe aquilo? Tá tudo bem aqui dentro de mim. Tá tudo bem uma obra. Se tivesse tudo bem, você já estaria em ação e já estaria correndo atrás aí do prejuízo, correndo atrás do objetivo que você deseja viver. Simone, eu não perco nada, perde. Todas as vezes que nós traçamos um objetivo, que nós temos um plano, todas as vezes que eu crio movimento na minha vida, existe sim a conta do perdas e ganhos. Invariavelmente, em tudo na vida, qualquer decisão que eu tome, qualquer escolha que eu tenho, existem perdas e ganhos. E se você não para tornar isso consciente, fazer uma avaliação consciente, racionalizada, muito provavelmente
você acredita internamente que você vai perder muito mais do que ganhar. Racionalmente eu entendo, nossa, mas se eu conseguir esse objetivo, cara, eu vou me sentir muito bem. Tá, mas o que você perde com ele? Não, eu não perco nada. Perde. Sempre tem essas perdas. Então, nós precisamos ter clareza dos ganhos e perdas. Porque muitas vezes, gente, de fato, a gente vai perder muito mais do que ganhar. Então, o esforço não vale a pena. E eu preciso fazer essa avaliação antes de iniciar um projeto, né? Eu vejo muita gente vivendo aqui no cenário digital, muitas pessoas que desistem. E é uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse ano de 2022. Para quem está menos tempo me acompanhando, um dos grandes objetivos meu em 2022 foi melhorar a minha atuação aqui nessa parte do digital. E eu não tinha dimensão do quanto de esforço, né, do quanto de empenho e dedicação exigiria de mim. E, obviamente, que eu tenho toda uma equipe de suporte que tornou tudo isso possível e eu só consegui porque eu me associei com pessoas que também têm esse objetivo em comum. Mas, inevitavelmente, hoje existe um esforço muito grande. Simone, você já colheu o resultado? Não é o resultado que eu desejo, porque eu ainda vou precisar de muito mais esforço para chegar no resultado. Mas quando eu entrei nesse jogo, eu sabia o quanto eu perderia e o quanto eu poderia ganhar lá na frente. Então, nós precisamos ter essa conta também. Eu preciso perder hoje para ganhar lá na frente. E a maior parte das pessoas, e talvez você, não está disposto a perder hoje. Hoje as pessoas querem ganhar, eu quero ganhar agora, depois eu vejo o que eu faço. Isso não existe, gente. Se tem uma das coisas mais importantes que eu prezo na minha vida, é a questão do fazer por merecer. Então, quando eu entendo que eu preciso perder hoje para ganhar, eu me disponibilizo para aquela energia do dar e do receber. E se eu me disponibilizo para essa energia, eu também aprendo a lidar com essas perdas. E se eu entendo que essas perdas estão calculáveis, essas perdas foram premeditadas, vamos dizer assim, o medo desaparece, né? Não existe medo em me arriscar nesse projeto, porque o esforço que eu faço hoje foi milimetricamente calculado, eu sabia que ia ser assim, e o resultado está lá na frente. Desistir não é mais uma opção, entende? Simone, mas você não tem medo de arriscar em novos projetos? Eu sinto medo como você, da mesma forma. A diferença é que os medos não me dominam mais porque, estrategicamente, eu crio o cenário ideal para conseguir realizar aqueles objetivos, calculando a rota, calculando as perdas, os prejuízos no caminho e calculando os acertos e as conquistas também. É isso que me mantém firme, né, nesse cenário de ideal para chegar até o meu objetivo. Não é sobre fazer de qualquer jeito, mas é sobre você traçar uma estratégia, calculando todas as variáveis possíveis, sabendo que ainda assim vão ter pontos de ajustes, pontos de acertos, pontos de falha, para que você siga o seu caminho. Quando eu já entro num processo sabendo que eu vou perder e que eu vou ganhar, os medos acabam diminuindo de uma forma muito gigantesca. E aí ele não vai mais te limitar. Aquele medinho, ele vai existir porque é natural, mas ele não me impede mais de agir. Pelo contrário, ele me instiga a fazer o que tem que ser feito, correr atrás daquilo que eu quero para viver de fato a vida que eu acredito que eu mereço viver. E agora eu vou deixar uma pergunta de milhões para você. E talvez você nunca parou para fazer essa pergunta. Hoje, o objetivo que você tem maior na sua vida, eu não sei qual é esse objetivo, independente de qual seja esse objetivo. Se de fato esse objetivo é importante para você, eu quero que você pense no seguinte: tudo que você vai perder ao longo desse caminho da conquista do seu objetivo são condizentes com os seus valores? Porque muitas vezes, para eu chegar nesse objetivo, eu vou precisar abrir mão do meu tempo, da minha família, do dinheiro, do convívio com os amigos, da estabilidade do meu trabalho. E se eu não penso nesses valores que são importantes para mim, eu não vou fazer o que tem que ser feito.
Então, quando eu entendo que de alguma certa forma conquistar aquele objetivo vai implicar perder situações que são importantes para mim, eu consigo criar um plano para amortizar essas perdas, né? Então, eu negocio com o meu sistema interno. Tudo bem, eu vou perder o tempo que eu tenho hoje com a minha família, mas eu não preciso abrir mão de todo o tempo da minha família. Eu posso passar menos tempo, mas mais tempo de qualidade. Por exemplo, financeiramente, quanto que eu posso arriscar nesse projeto? Se dinheiro é importante para mim, eu não posso sair arriscando tudo, 100%, né, daquele tiro no escuro. Mas eu posso arriscar talvez uma quantia premeditada para aquilo. Em relação ao tempo com você, o tempo de prazer, a sua Netflix, tudo isso pode ser negociável desde que você entenda quais são os seus maiores medos. Afinal de contas, o que você tem tanto medo de perder? E é esse medo de perder que te coloca na inércia, que coloca você aí nessa estagnação. Bom, eu falei, mas afinal de contas, como é que você então faz com que a sua falta de coragem, o seu medo fiquem para trás e você possa de uma vez por todas realizar os seus objetivos? Existe um caminho estratégico e é muito pontual. Se vocês seguirem esse passo a passo, você vai conseguir sair da estagnação e ir para a ação. Você vai conseguir se colocar em movimento para realizar seus objetivos. Obviamente que muitas vezes, por mais que eu sei como fazer, né, se eu nunca fiz esse processo, às vezes pode se tornar um desafio maior. Por isso que muitas vezes é importante também a gente se associar com pessoas que possam nos ajudar nessa jornada. O primeiro passo é, tenha claro na sua mente qual é o seu objetivo. Simone, mas isso é muito simples, é muito fácil. Não. O objetivo que você traçou é um objetivo específico? Está no positivo? Esse é o primeiro ponto. O que seria um objetivo específico? Olha como fica diferente. Presta atenção, vamos supor que meu objetivo seja, eu quero emagrecer. Ele está no objetivo, no positivo, é aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, eu quero emagrecer. Mas ele não é específico, porque emagrecer é muito amplo, né? E o meu cérebro, ele não entende essas informações extremamente generalizadas e abertas. Quanto mais específico for meu objetivo, mais palpável ele se torna, parece que ele está mais perto de mim. Então é como se eu precisasse pegar esse objetivo que está flutuando aqui e tornasse ele aqui para a minha realidade. É dessa forma que a gente começa a criar o ambiente ideal para tornar esse objetivo uma realidade. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses, me alimentando de uma forma mais saudável, ingerindo menos alimentos industrializados e mais alimentos naturais, mudando do manequim 44 para o 40. Isso é um objetivo específico, ok? Quanto mais específico for, melhor. A questão do positivo é porque, infelizmente, muitas pessoas ainda não conseguem pensar no que elas desejam. Elas costumam pensar no que elas não querem. Eu não quero mais esse trabalho, eu não quero mais esse relacionamento tóxico, eu não quero mais comer um monte de porcaria, eu não quero mais ser sedentário. E um objetivo para se tornar real, ele precisa ser pensado em cima daquilo que você deseja construir e não naquilo que você não deseja mais viver. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não menos importante, pelo contrário, de que forma esse objetivo que você deseja impacta os seus valores? De que forma esse objetivo atende o que é prioridade na sua vida ou confronta com aquilo que é prioridade na sua vida? Se você não fizer essa equação, muito provavelmente você vai ficar patinando e não vai chegar em lugar nenhum. E aí vem aquela sensação, eu sei o que precisa ser feito, mas eu não consigo fazer. Eu sei que fazer atividade física é importante, mas eu não consigo fazer atividade física. Eu sei que alimentar de forma saudável é importante, mas eu não consigo me alimentar de uma forma saudável. O porquê? Porque isso é conflitante com seus valores. É um processo muito mais interno, lá do seu subconsciente, baseado no seu sistema de crenças e valores, do que um processo externo, um processo consciente. Nós sabemos o que é importante, nós sabemos o que é relevante para a vida de todos nós em questões de saúde, de trabalho, de relacionamento.
mas muitas vezes o padrão que eu tenho interno não é compatível com o padrão consciente daquilo que eu desejo. E isso precisa ter congruência, eles precisam estar andando em conjunto, né? Consciente e subconsciente precisam falar a mesma língua para que a nossa energia flua em prol deste objetivo. E ao invés de eu ter uma força me puxando para trás, eu vou ter uma força me empurrando para frente, ok? O terceiro ponto, quais os padrões que você tem em relação a esse objetivo? Se o seu objetivo, por exemplo, é o emagrecimento, qual a forma de pensar, de sentir? Como é que você lida com a alimentação na sua realidade de hoje? Por que isso é importante? Porque de acordo com os padrões que eu tenho hoje, eu preciso saber quais padrões eu preciso alimentar daqui para frente e construir esse novo padrão. Se eu não identifico o modelo que eu carrego em relação àquilo que eu quero, muito provavelmente eu não vou construir um modelo novo. Então eu preciso identificar, eu entendi lá atrás que a alimentação era prazer, eu entendi lá atrás que a alimentação era uma questão de segurança, de conforto, a minha família se reunia em prol da mesa, enquanto a gente não terminasse, todo aquele alimento não acabava com fraternização. Para mim, comida é afeto, é carinho. Então, esse seu padrão fez com que você chegasse na realidade que você vive hoje. Então, você identificou o padrão. Agora, qual padrão eu preciso para criar e viver essa nova realidade que eu desejo? E aí eu preciso, talvez, modelar pessoas que vivam da forma que eu quero viver, aprender como essas pessoas pensam, sentem e agem em relação àquilo para criar esse novo padrão. Se eu manter o mesmo modelo que eu tenho carregando dentro de mim durante todos esses anos, a mudança não acontece. Para a gente mudar definitivamente e chegar nesse novo objetivo, eu preciso mudar a forma de pensar, de sentir e de agir. Tudo isso precisa estar em congruência com o objetivo que você deseja daqui para frente. Vou deixar um exemplo aqui para você que me acompanha aí desde 2018 e vou deixar aqui para vocês nas redes sociais. E preste atenção, criatura. Foi o seguinte, eu sempre tive uma questão com alimentação e com atividade física. Primeiro, desde que o mundo é mundo, desde que eu nasci, durante toda a minha vida, a minha eternidade, até o ano de 2018, eu acreditava piamente que atividade física não era para mim. Eu detesto, eu odeio, eu não gosto, eu não nasci para isso. Esses eram os meus pensamentos, o modelo de mundo que eu criei em relação à atividade física. Mas não parava por aí, tinha também da alimentação. Eu não gosto de comer comida, eu gosto de comer porcarias. Meu paladar é infantilizado. Eu como pouquinho, então tudo bem comer qualquer tipo de alimentação. E foi baseado nesse modelo de mundo de informações de alimento em relação à saúde física e à saúde alimentar que eu construí o padrão até que chegou em 2018 que eu estava doente, com uma série de doenças por conta de uma má alimentação e pela falta de atividade física. E aí eu entendi que o modelo que eu tinha criado em relação à atividade física e alimentar eram furados e esse modelo que eu tinha trazido até aquele momento de 2018 não iria me levar a construir a vida que eu tanto desejava viver, a construir uma vida mais saudável. Eu precisei abandonar esse modelo e criar um novo modelo. E aí eu fui mudando a forma de pensar, de sentir e de agir. Eu comecei a experimentar alimentos mais saudáveis, eu fui diminuindo de forma drástica, gradativa, mas também de forma drástica, consumo de industrializado, de açúcar e me enfiei na academia. Dizer hoje para vocês que eu sou apaixonada por ir na academia, eu estaria mentindo, mas eu sou apaixonada pelo resultado que a academia trouxe na minha vida. Então, a forma que eu criei esse novo modelo fez com que eu conquistasse a vida que eu vivo hoje, que era meu maior objetivo, melhorar a minha saúde. Hoje os meus exames estão ok, da maior parte do tempo eu tenho uma alimentação mais saudável, eu faço atividade física regularmente, e tudo isso fez eu entender da importância de mudar o modelo que eu tinha em relação àquilo que já não estava bom e que eu desejava construir na minha vida. Então, quando eu identifico esse modelo, que geralmente está no nível de crença, eu sou capaz de fazer o próximo passo, que seria mudar os meus comportamentos.
quais os comportamentos compatíveis com esse novo modelo que eu quero viver. Porque, convenhamos, de nada adianta você pensar que tem que ser diferente se você não fizer nada. E aqui é o ponto principal. Sem atitude, gente, sem fazer o que tem que ser feito, a gente não muda o modelo de mundo. A gente não muda mentalidade só pensando de forma diferente. Mudar a mentalidade significa mudar a forma de sentir aquilo e principalmente a forma de agir. Só que eu só consigo mudar a minha atitude se eu começar a construir padrões de pensamentos também diferentes. Pensando, putz, a alimentação saudável também pode ser legal, também pode ser prazerosa. A atividade física também pode ser prazerosa. E baseado nessas novas formas de pensar, eu consigo produzir, então, novas formas de me comportar. E esses comportamentos, eles são fundamentais para a mudança do modelo de mundo que a gente deseja. Se você realmente quer aprender a criar a realidade que você precisa para realizar seus objetivos, você precisa sim mudar comportamentos, crenças, valores e fazer com que tudo isso esteja conectado com quem você é. Mas ainda falta um passo muito importante que é sobre o ambiente. Nenhuma mudança é possível se o ambiente que você vive não é condizente de fornecer o mínimo para que essa estrutura mude. Ambiente é tudo aquilo que está fora de nós. E muitas vezes o ambiente que a gente está exposto, inserido, ele não é favorável para a mudança que a gente deseja. Então eu preciso ou mudar de ambiente, procurar ambientes onde eu consiga produzir o necessário para fazer a mudança, ou eu preciso fazer com que esse ambiente impacte minha vida de forma diferente. Por exemplo, quando eu trago aqui para vocês a questão do digital, se eu continuasse amarrada no padrão que eu tinha de fazer negócios, que era somente no presencial, talvez eu nem estaria conversando com vocês aqui no momento de hoje. Eu precisei mudar o meu ambiente, começar a frequentar lugares onde se falavam do mundo digital, do cenário digital. Precisei me conectar com profissionais que trouxeram a ideia do digital para minha vida, para conseguir fazer o que tinha que ser feito, lives, conteúdos, lançamentos, mentoria online, treinamentos online, para então mudar a minha forma de pensar. E aí, a partir do momento que eu comecei a pensar que o digital era uma realidade, isso passou a ser importante na minha vida. E se passa a ser importante na minha vida, passa a ser parte de mim também. Quando eu consigo essa mudança neurológica todinha conectada com ambiente, comportamento, crenças, valores e identidade, a mudança vai chegar até você. Finalmente você conseguiu mudar a sua realidade e criar o cenário ideal para realizar os seus objetivos. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu comentário. Se ficou com alguma dúvida, também pode deixar seu comentário. Caso você queira perguntar algo mais específico, pode me chamar no direct. Será um prazer enorme te ajudar nessa jornada para que você possa, então, definitivamente realizar os seus objetivos. Eu espero você no próximo DDD. Beijo. Tchau, tchau.